Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus por mais esse momento. Damos continuidade ao estudo do Evangelho de São Mateus. E nesse vídeo agora nós vamos de fato começar a entrar no texto. Por isso, desde já, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Recomende para as pessoas que você conhece, encaminhe para o pessoal da sua paróquia, porque vale a pena fazer esse estudo. Como eu disse, nós vamos agora iniciar de fato a leitura ou o contato direto com o Evangelho de Mateus, tendo consciência de que tudo isso que nós falamos anteriormente, sobre as motivações para a redação do texto, bem como quem o escreveu e para quem foi escrito, tudo isso é importante para que nós possamos bem compreender o texto. E nós iremos agora dar um passo a mais, que é entender a organização do texto. Por isso, mais uma vez, deixe o seu like, deixe o seu comentário, caso aquilo que a gente falou ficou alguma dúvida, ou aquilo que a gente aqui em algum momento comentar, deixar alguma dúvida também, porque isso vai nos ajudando a interagir também e aprofundando nesse estudo. Uma coisa muito importante, antes de um estudo de um texto bíblico, é perceber que o texto ele é escrito com uma intenção. Nenhum dos textos bíblicos tiveram a sua redação elaborada de modo aleatório. Simplesmente alguém sentou, reuniu vários textos e apresentou para uma comunidade, dizendo que aquilo ali era ensinamento, seja da tradição judaica, seja da tradição cristã. Os textos, eles são elaborados segundo um projeto literário. O autor, quando se senta para organizar esse material, ou mesmo redigi-lo, ele tem uma intenção. Ainda que ele possa recolher fragmentos, pequenos textos, experiências da comunidade, mas ele faz isso com uma intenção. De modo igual, o texto não é um escrito em que hoje a pessoa ou o redator escreve determinado acontecimento que ele testemunhou, Jesus fazendo, in loco, pessoalmente. Amanhã, Jesus realizou uma outra obra, ele também redigiu, e assim no dia seguinte, não. A gente já comentou sobre isso, Não é assim que os textos são redigidos, os textos são escritos posteriormente. E aí aquela organização muito propositiva e conveniente. O texto bíblico é primeiro uma realidade vivida, depois escrita, certo? Primeiro se vive, depois se escreve. E quando se escreve, como eu disse, escreve com uma intenção, com um objetivo. E saber do objetivo do texto também nos ajuda muito a leitura, porque me faz perceber quando na missa, em um momento de estudo, uma catequese, ou seja, qual for o momento em que eu tiver contato com um texto bíblico, eu vou saber em qual parte do Evangelho aquele livro está. Porque o Evangelho de Mateus, assim como os demais, eles são divididos em partes. É claro, não é uma divisão no sentido de separação, mas é uma organização. Assim como um outro livro que nós fazemos a leitura, ele tem primeiro capítulo, segundo capítulo. No Evangelho acontece algo semelhante, que, como eu disse, ajuda o autor a chegar ao fim que ele almeja, permite que o autor atinja o seu objetivo. Por isso, essa construção temática do Evangelho de Mateus. Esse Evangelho, então, ele é organizado em 3 partes. Talvez se em algum momento você tiver contato com outro comentário, mesmo aqui na internet, ou uma catequese, uma formação aí na sua paróquia, pode ser que alguém apresente o Evangelho com uma outra organização. Tudo bem, isso é parte dos estudos. Essa organização, por vezes, ela também não é pensada pelo autor. O autor tem em vista um projeto literário. Eu vou escrever uma catequese para uma comunidade. E eu quero falar sobre esses assuntos. E, posteriormente, quando nós lemos e estudamos esse texto, nós olhamos e percebemos que, por exemplo, a catequese de Mateus tem 5 grandes temas. E aí alguém vai
organizar esse material em 5 temas. Pode ser que outro faça uma leitura e perceba, olha, eu noto que existe 3 momentos da vida de Jesus que o Evangelho apresenta. E aí, alguém vai apresentar a organização temática do Evangelho a partir desses 3, por exemplo. Então, nós vamos aqui usar uma organização em 3 partes. Primeira parte, Jesus é apresentado como Messias segundo as Escrituras. A segunda parte, continua se falando a respeito de Jesus como Messias, agora por meio de palavras e obras. E na terceira parte, apresenta Jesus, Messias, o Filho do Homem, em seu reino. São 3 momentos, como eu disse. A intenção desse vídeo, claro, não é a gente aqui aprofundar todo o Evangelho. O que eu quero fazer? Apresentar para você esse quadro, que inclusive aqui na descrição desse vídeo vai estar essa organização, né, copiada, para que até enquanto você ouve aqui o vídeo, vai lá na descrição do vídeo, está toda essa organização para você acompanhar. De repente você pode até copiar essa descrição e copiar no seu caderno, copiar no seu bloco de notas aí, para você ter essa organização. A intenção é só fazer essa apresentação do texto, uma apresentação visual do texto, ou melhor, do livro inteiro, para que depois, e aí o que vai acontecer nos vídeos seguintes, a gente vai aprofundando cada um desses pontos, para aí a gente ter um contato ainda mais direto com o texto bíblico. Então, a primeira parte, você pode até pegar a sua Bíblia aí e abrir Evangelho de Mateus, né? Temos o primeiro, segundo, terceiro e quarto capítulo, né? Ou melhor dizendo, o início do quarto capítulo. Que essa primeira parte do Evangelho de Mateus, em que é apresentado Jesus, Messias, segundo as Escrituras, vai de 1, ou seja, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 16. Então, o que nós temos nesse bloco? É dito a respeito do texto bíblico. Primeiro, nos 2 primeiros capítulos, nós temos uma apresentação a respeito de quem é Jesus, sobre a origem de Jesus. E aí você olha aí na sua Bíblia, está aí a apresentação da origem de Jesus. Depois, na segunda sessão, capítulo 3 e capítulo 4, até o versículo 16, nós temos uma tríplice afirmação a respeito de quem é Jesus. E essa tríplice afirmação se dá por meio da figura de João Batista, depois o próprio batismo de Jesus e as tentações. São 3 ocasiões em que é confirmada essa pessoa de Jesus Cristo. Depois, nós seguimos para a segunda parte, começa no capítulo 4, versículo 17, até capítulo 16, versículo 20. Vejamos que é um grande bloco, né, de 12 capítulos, mas que ao interno o autor faz uma organização de 2 partes. Primeiro, Jesus é apresentado por meio das suas obras. E onde que é essa apresentação de Jesus por meio das obras? Do capítulo 4, 17 até o capítulo 11, 1. Ali nós vamos acompanhar uma série de ações de Jesus, incluindo o Sermão da Montanha, que é um ensinamento. Depois ocorre diversas curas, né? Até esse capítulo 9, versículo 34. Depois, um segundo momento dessa segunda parte, temos Jesus que transmite a sua missão. E aí nós temos o envio dos discípulos. A partir de 9:35, capítulo 10, né, e o capítulo 11, há uma série de ensinamentos que Jesus dirige aos seus discípulos que agora são enviados. No capítulo 11, até o capítulo 16, versículo 20, nós temos uma segunda parte dessa segunda parte, né? Você vai ler aqui, você vai olhar na descrição e você vai entender como é que a gente está fazendo essa apresentação. E essa sessão, do capítulo 11 até o capítulo 16, 20, a confirmação àquela pergunta: tu és aquele que há de vir? As pessoas interrogam Jesus se de fato ele é o Messias. E nessa sessão,
os questionamentos e a tentativa de Jesus afirmar que de fato ele é aquele que há de vir. Depois nós temos já a conclusão dessa segunda parte, que é o capítulo 14 até o versículo 16, em que, vejamos, anteriormente Jesus tenta responder e dizer que ele de fato é aquele que há de vir, e agora ele passa a ser rejeitado, ao mesmo tempo não reconhecido como sendo o Messias por aqueles que estão ao seu redor, ao mesmo tempo que os próprios discípulos passam a fazer esse questionamento, né? Nós temos aqui no capítulo 16, versículo 13, esse questionamento de Jesus, né? Quem dizem as pessoas que eu sou? E aí os discípulos começam a especular, e aí Jesus pergunta, e vocês? Né? Quem diz que eu sou? E aí Pedro dá a sua resposta, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, essa segunda parte, a busca é demonstrar quem é Jesus. E por fim, nós vamos para a terceira parte do Evangelho de Mateus, e última, que vai de 16, 21 até o final, até 28, 20. Essa parte também está organizada em dois blocos. Primeiro bloco, capítulo 16, versículo 21 até o 25, 46, em que Jesus é apresentado como sendo o Filho do Homem no caminho do seu reino. E aí há todo esse momento da entrada de Jesus em Jerusalém, né? A sua aproximação, a transfiguração no capítulo 17, e à medida que o texto se desenvolve, Jesus vai se aproximando de Jerusalém, bem como a reação das pessoas, das autoridades, passa a ser mais hostil. E aí continua. Jesus permanece no caminho de Jerusalém, do capítulo 16 até o capítulo 20, depois do 21 ao 25, há uma série de atividades, uma série de ações de Jesus em Jerusalém. No capítulo 21, por exemplo, nós temos a cena de Jesus no templo, né, expulsando os vendilhões e fazendo todo aquele momento que posteriormente nós vamos compreender e aprofundar o sentido desse texto. E aí nós vamos para a última parte desse evangelho, que é o capítulo 26 até o 28, em que nós temos a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E é interessante que esse bloco, ou essa sessão, tem por objetivo fazer o quê? Entronizar o Messias, o Filho do Homem. Isso porque, após a sua morte e ressurreição, já não há mais dúvida a respeito de quem é o Messias. Então, no capítulo 26 e 27, Jesus é entregue. No 27, 31 até o final, nós temos o Messias, Filho do Homem, crucificado e entronizado. Entronizado como? Ele é apresentado. E aí a gente nota ao final do Evangelho que todo esse percurso que Jesus faz, até parece que com a sua morte é o fim, acabou tudo, mas na verdade não é, né? É o início da história. Tudo isso que o evangelista tentou narrar durante todo o texto, no último capítulo, ali no versículo 20, no capítulo 28, é declarado. De fato, Jesus é o Messias, de fato, ele é aquele a quem Israel esperava, é aquele que fora anunciado, é aquele que fora prometido ainda no livro de Isaías, como sendo alguém da descendência de Davi que vinha para redimir o mundo. Então, assim, nós vamos seguindo o nosso estudo. Eu convido você a, mais uma vez, olhar aqui na descrição do texto, ou na descrição desse vídeo, toda essa organização temática do Evangelho de Mateus. Pegue a sua Bíblia, folheie, né? Passe, vai olhando as páginas, ouve o que o Frater está falando aqui, porque isso vai ajudando a gente a assimilar e entender o texto, tá bom? Mais uma vez, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, encaminhe para as pessoas da sua paróquia. Vamos fazer essa propaganda gostosa, bonita, a respeito do estudo do Evangelho de São Mateus. No próximo ano vai ser o livro com o qual a gente vai ter contato nas liturgias das nossas missas no tempo comum. Mesmo agora, daqui a pouco o Advento está chegando também, vários textos do Evangelho de Mateus vão ser refletidos na liturgia da Santa Missa, e aí você vai estar mais afiado, mais antenado
para poder aprofundar ainda mais na sua espiritualidade. Que Deus, que é todo-poderoso, pela sua bondade e misericórdia, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.